Olá, boa noite. O NE2 deste sábado, 5 de abril, começa agora com as principais notícias do Recife e da região metropolitana. Hoje, um dos principais pontos turísticos do bairro da Várzea recebeu uma visita especial. Os sábados são sempre especiais no Museu Oficina Francisco Brenan, porque são dias em que parte dos visitantes vem atraída não exclusivamente pelas obras, mas também pelas atividades previamente programadas. O anúncio delas aparece nas redes sociais do museu. Aqui não falta o que se ver. São mais de 2.000 peças espalhadas por todo o canto. O que contribui para tornar uma atividade como a desta tarde mais especial é o fato de ela ser guiada por uma pessoa que ajudou a moldar algumas dessas obras. Este pessoal está em torno de Paulo Lira. Ele, que é surdo, começou a trabalhar aqui quando tinha 18 anos e compartilhou as experiências com outras pessoas que têm deficiência auditiva. Quem interpreta pra gente é Liverson Paiva. No momento de férias, brincando na rua, eu comecei a brincar com barro, eu comecei a brincar com lama. Depois, meu pai viu a arte e foi mostrar para o pai de Brenan. E quando eu cheguei aqui, eu vi as obras, vi as artes, umas obras meio monstruosas. Eram coisas muito grandes, mas eu não consigo fazer isso. Mas Brenan insistiu, e foi me influenciando. Paulo disse aos visitantes que no começo recebeu a tarefa de moldar frutas. Depois foi se arriscando em peças maiores. Terminou atravessando 18 anos da vida dele, bebendo na fonte de conhecimentos de Francisco Brenan, na Olaria. O grupo que acompanha ele é, em boa parte, formado por pessoas ligadas ao UFPE. Teve gente que viu, agora, obras de Brenan de perto pela primeira vez, através da percepção de Paulo Lira. Vi Paulo explicando sobre as obras, mostrando o espaço, porque ele realmente conhece muito sobre o espaço e é muito diferente, como é essa cultura artística. E ele realmente é um grande profissional, O professor Carlos Mourão estava entre as pessoas que não precisam da interpretação em Libras, mas não perderiam essa visita por nada. Ficamos sabendo que o Paulo era um artista que trabalhou com o Brenan na década de 70 e nos interessamos pela história de vida dele, Aprendemos muito com esse contexto em que ele viveu na década de 70, um tempo em que a acessibilidade em Libras praticamente não existia, e ele conseguiu, acho que, subverter, toda essa dominância da sociedade ouvinte sem acessibilidade, Foi um passeio de 1h30 entre as criaturas, os objetos, os painéis que saíram da cabeça de Francisco Brenan e estão imortalizados aqui. As visitas sensoriais, como esta, acontecem algumas vezes por ano. É preciso consultar as redes sociais da Oficina Brenan para saber quando serão as próximas. Garantir um espaço de acolhimento e de linguagens específicas para públicos com necessidades específicas é muito importante para nós. E aí as visitas sensoriais têm como propósito abarcar essa proposta de acolhimento de públicos específicos com algum tipo de deficiência, mas também públicos idosos. Na zona norte da capital, a tarde teve muita diversão e acolhimento para crianças neurodivergentes no Hospital dos Servidores. A festa, cheia de brincadeiras, também trouxe alegria às famílias atendidas na unidade de saúde. José Davi tem 9 anos e uma energia que nem a rotina cansativa de terapias consegue vencer. Quando viu o brinquedo inflável, correu para se divertir. Energia boa que é melhor ficar descalço. A mãe, que o acompanha em cada passo, viu de perto este momento de leveza. 4 vezes por semana, Juliana sai do bairro de Sapucaia para estar ao lado de José Davi, no ambulatório neurodivergente do Hospital dos Servidores de Pernambuco. Hoje o evento foi um respiro, em meio a uma rotina que costuma ser exaustiva. É muito importante, tanto para a autoestima dele, e para a qualidade de vida. É qualidade de vida para ele, E para nós também, que acompanhamos ele, que também estamos aqui na luta constante, com ele. Cerca de 150 pessoas participaram das atividades. O ambulatório neurodivergente atende crianças com transtorno do espectro autista e outros transtornos do neurodesenvolvimento. Os pacientes passam
por avaliações e terapias com equipes multidisciplinares. São sessões semanais que envolvem fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e pedagogia. Cada profissão, como a fonoterapia, por exemplo, ela resgata essa criança para trazer o mais próximo do que a gente diz que é típico hoje, para integrar essa criança à sociedade. O objetivo da gente aqui sempre foi esse, tá? O nosso centro de neurodivergência é integrar. Às vezes, todo mundo pensa no cuidado da criança e ninguém pensa no cuidado dos pais. Os pais, às vezes, sofrem tanto ou mais do que as crianças. Teve carrinho de pipoca, algodão doce e atividades como pintura. Tudo num ambiente de muito acolhimento. Criança precisa ser criança, então eles precisam desse momento, eles precisam de um pula-pula, eles precisam comer um algodão doce, eles precisam ter infância, né? Então a gente precisa respeitar cada um, zero preconceito com eles, né? Então a gente abraça, a gente acolhe. O evento foi uma forma de reconhecer a luta diária de muitos pais e mães que, mesmo cansados, vão em busca do desenvolvimento dos filhos. Desde setembro do ano passado que Marina é acompanhada e conseguiu evoluir super bem, já está lendo, está escrevendo, né? Consegue interagir com outras pessoas, tá outra criança. Em meio a tantas tarefas, a maior recompensa foi o olhar de cada criança. Quando elas se sentem acolhidas, o mundo ao redor fica mais leve. Você brincou de quê? De ir pro pula-pula, eu comi brigadeiro e eu já brinquei de pega-pega, comi pipoca, comi brigadeiro, dancei bem massinha. Vai voltar feliz para casa? Eu vou. E neste fim de semana, os jardins do Museu do Estado estão ocupados por mais uma edição da exposição de orquídeas de Pernambuco. O evento, de graça, é realizado pela Associação Orquidófila de Pernambuco. As orquídeas que estão na mostra pertencem a colecionadores. São espécies brasileiras e de várias partes do mundo. Também tem rosas do deserto, cactos e suculentas. O público pode participar ainda de oficinas de cultivo, mesas redondas e palestras. A exposição vai até amanhã, das 9 da manhã às 6 da tarde. O Museu do Estado fica na Avenida Rui Barbosa, 960, no bairro das Graças, zona norte do Recife. E o Tribunal de Contas do Estado multou o ex-prefeito de Tamandaré por usar dinheiro público no pagamento da mãe e da avó do menino Miguel. Elas trabalhavam na casa de Sérgio Hacker, no Recife. A notícia está no G1 e Pedro Alves vai trazer os detalhes. Boa noite, Pedro. Oi, Maristela. Boa noite para você e para todo mundo que está com a gente aqui no NE2. De acordo com o TCE, Sérgio Hacker usava dinheiro da prefeitura para pagar as empregadas domésticas que trabalhavam nas casas dele. Para ver os detalhes dessa decisão, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Entre as empregadas estão Mirtes e Marta, mãe e avó do menino Miguel, que em 2020 morreu após cair do 9º andar de um prédio no Recife. Ele estava sob os cuidados da esposa do ex-prefeito, Sari Corte Real. Além delas, outra funcionária que trabalhava na casa de praia do ex-gestor também recebia salário com dinheiro da prefeitura. Hacker foi condenado a pagar multas e devolver valores que somam mais de R$500 mil. Na defesa, ele disse que agiu com base em práticas de outros municípios e que devolveu parte do dinheiro de forma voluntária. O Ministério Público de Contas considerou as irregularidades graves e disse que a devolução dos valores confirma o erro cometido. Agora o caso segue para outras possíveis responsabilizações. Volto contigo, Maristela. O perigo da internet sem supervisão para adolescentes é um dos destaques do Fantástico de amanhã. Domingo no Fantástico. Nossos repórteres mostram como a polícia está se infiltrando num território onde os adolescentes têm sido coagidos por grupos criminosos. No monitoramento, os policiais conseguem identificar quem são as vítimas que estão sendo chantageadas. Poderoso, influente e mentiroso compulsivo. Quem é o juiz que durante quase meio século trabalhou usando uma identidade falsa? Ele inventou um nome britânico e sustentou a farsa por décadas, até a verdade aparecer no balcão do poupa-tempo. É logo depois do Domingão com o Hulk. Uma espécie de armadilha desenvolvida por pesquisadores da Fiocruz promete reforçar o combate ao mosquito Aedes aegypti,
que transmite dengue, zika e chikungunya. Um reforço importante, já que nesta semana o estado confirmou a primeira morte causada por arbovirose. Os pesquisadores do Departamento de Entomologia da Fiocruz, em Pernambuco, já sabiam que a fêmea do mosquito prefere colocar os ovos onde outra fêmea colocou antes. Daí veio a ideia de pegar as larvas do mosquito, esmagar e fazer uma espécie de concentrado líquido, chamado de extrato de larvas, para misturar a água e atrair mais fêmeas para as armadilhas. As armadilhas são instrumentos importantes para a vigilância, para o monitoramento, para o controle dessas espécies. Então, quanto mais otimizarmos essa coleta de ovos, quanto mais ovos forem coletados, melhores serão as nossas respostas. Os pesquisadores observaram que as fêmeas dos mosquitos que podem transmitir doenças como dengue, chikungunya, zika e filariose, conhecida como elefantíase, são atraídas pelo extrato. Inicialmente, avaliamos se o extrato ele é um estimulante para as fêmeas de Aedes, né, utilizando as larvas de Aedes. E depois verificamos que não somente para Aedes, mas para outras espécies, inclusive para Culex, para Aedes albopictus também. Então, existem algumas espécies de importância para a saúde pública que esse extrato ele pode servir como isca de reprodução. As armadilhas para os mosquitos já vêm sendo usadas com larvicidas do tipo BTI para impedir que os ovos depositados se desenvolvam e virem mosquitos adultos. Ao acrescentar o extrato de larva, mais fêmeas são atraídas e é possível melhorar o desempenho do mesmo modelo de armadilha, coletando o dobro de ovos. Quando você associa o extrato mais o BTI, ela vai potencializar a armadilha, então ela vai atrair mais mosquitos a depositar ovos neste local. A função da armadilha é sinalizar para os mosquitos depositarem os ovos lá, naquele local, e como ela está protegida com larvicida, então essas larvas não vão se desenvolver, então não vai se transformar, né, não vai aparecer um mosquito ali. O estudo foi desenvolvido em parceria com a Universidade da Califórnia. A pesquisa está publicada nos anais da Academia Brasileira de Ciências, uma das revistas mais importantes para a divulgação de trabalhos científicos no país. É mais uma alternativa que pode ser usada para proteger a população. Seria uma proposta a ser integrada nos métodos de controle que já existem. Não é que a armadilha seja a solução para o problema. A armadilha ela vai integrar as ações que já são utilizadas pela Secretaria de Saúde, né, pela ambiental, Departamento Ambiental, para potencializar exatamente esse controle, essa metodologia que é utilizada para retirar mais os ovos do ambiente. As armadilhas não somente geram dados importantes para monitoramento, para saber qual é a densidade desses mosquitos, quanto de mosquito tem naquele ambiente, mas também para a remoção massiva dos ovos de campo que outrora seriam mosquitos adultos e não serão mais. Hora de lembrar a você, domingo de manhã tem Globo Comunidade. Posso antecipar que o programa está de cara nova, tem a sua participação e muita conversa, olho no olho. Bianca Carvalho faz o convite. Boa noite, Bianca. Boa noite. A gente sabe o quanto a menopausa mexe com a vida da mulher, né? O tal do calorão, às vezes parece insuportável. A qualidade do sono muda, cabelo cai, vem ganho de peso, o humor fica péssimo e tudo isso junto pode afetar também a convivência com outras pessoas. Vamos conversar com quem tem explicações e boas dicas para ajudar a atravessar essa fase. É domingo, 7h30, depois da reapresentação do Globo Repórter. Depois do intervalo, tem programação para o fim de semana. Um festival leva a cultura popular à Praça do Rosário, na Várzea. E já tem gente esperando para entrar no pátio do Teatro do Parque para acompanhar a primeira noite de um musical de comédia romântica que está em cartaz hoje e amanhã. O NE2 volta em instantes, agora às 7h38. NE2 de volta para falar que tem música e dança no bairro da Várzea, no Recife, neste fim de semana. São muitas atrações na Praça do Rosário durante o 11º Azougue Festival de Cultura Popular, tudo de graça. Neste sábado se apresentaram grupos tradicionais de cavalo marinho, coco de roda e maracatu,
levando ao público todo o ritmo e o colorido da cultura pernambucana. O evento, que foi idealizado pelo mestre Maciel Salu, tem ainda gastronomia e feira de arte. Amanhã a programação começa às 15h com contação de histórias, cortejo do Boi da Mata, maracatu e mostra de dança. Hoje e amanhã tem musical de comédia romântica no centro da cidade. Vamos ao vivo ao Teatro do Parque, de onde fala o repórter Ivan Duarte. Oi, Ivan, boa noite para você. Oi, Maristela, boa noite a você também, boa noite a todos. Canções que eu guardei para você. Celebra aí grandes vozes da música pop brasileira no enredo de uma comédia romântica que tem ali 3 casais numa ciranda de desejos. Quem está comigo aqui é a Bruna Guerran, que interpreta Malu. Bruna, fala um pouquinho sobre a sua personagem pra gente. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, que prazer estar aqui com vocês. A Malu é casada, né? Como você falou, a história são 3 casais, eles passam por momentos decisivos das suas relações. Então, a gente tem um casal que está apaixonado, depois a gente tem um casal que já está há um tempo na relação, sabendo se quer ter filhos, quer casar, e outro casal que acaba de ter uma criança. Então, são momentos diferentes de relações, mas que é isso que você falou, é uma ciranda de desejos. Então, um acaba influenciando o outro e é uma peça sobre desejo. Você tem tido muito destaque nos últimos anos em peças musicais. Como tem sido para você fazer essas canções que eu guardei para você? É uma alegria, um prazer estar cantando essas músicas, né, dessas artistas tão maravilhosas. E também estar em Recife aqui. A gente está com uma turnê, a gente foi para Goiânia, Porto Alegre, agora a gente está em Recife, muito feliz. É muito gostoso viajar com o teatro e poder trazer a história para o Brasil, né? Não só ficar nesse eixo Rio-São Paulo. Então está todo mundo muito feliz. Quais são as principais vozes celebradas aqui? Tem Maria Bethânia, Adriana Calcanhoto, Maria Gadu, Ana Carolina, Marina Lima, só vozes e músicas maravilhosas. Muito obrigado, querida. Boa sorte para você, viu? Pessoal, ingressos a partir de R$50, com meia entrada custando R$25. Os ingressos podem ser adquiridos aqui na bilheteria do Teatro do Parque ou também pela internet, via Simpla. Lembrando, né? Teatro do Parque, no bairro da Boa Vista, Rua do Hospício, número 81. Uma bela programação para hoje, às 20h, né? Mas também que tem a possibilidade de quem quiser vir amanhã, às 16h, que é uma sessão acessível, né? Para quem é cego e também surdo, né, Bruno? Exatamente. Amanhã às 4h e depois outra sessão às 8h, amanhã também. Certo. E ótima programação para o fim de semana. Aproveitar a cultura, sua passagem também por Recife. Vou voltar com você no estúdio, Maristela. Bom espetáculo a todos, boa noite para vocês. Obrigada, Ivan. E hoje a sede da Escola Pernambucana de Circo, no bairro da Macaxeira, recebe a 3ª edição de um espetáculo exclusivamente feminino. Chama-se A Mostra Delas para o Mundo. Nós acompanhamos os últimos preparativos das artistas. Esta noite, elas fazem 17 performances. 10 dessas mulheres atuam na cena do Recife com modalidades circenses variadas. Polidense, tecido acrobático, trapézio, palhaçaria e dança do ventre são algumas. As apresentações são gratuitas e vão seguir por toda a noite. Este ano, a homenageada é Tita Alves, diretora, apresentadora e artista de uma família que há 5 gerações vive a arte do circo em Pernambuco. No pátio externo, o público também tem à disposição uma feirinha com venda de comidas, peças de moda e itens de beleza. E nós ficamos por aqui. O NE2 volta na segunda-feira. Para você, um ótimo domingo.